Presente. Oi, boa noite. Podemos retomar? Podemos, vocês quem sabe. A gente começa com quem está na sala e o pessoal vai chegando. Acho que sim, né? Porque já passou até um minutinho, a gente deu bastante tempo. Pois é. Mesmo assim, é para engolir o jantar. É, eu fiquei pensando depois, né? Mas, enfim, vocês já estão acostumados. Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Vamos estar gravando, quero agradecer o Vitor, né? Mais uma vez, agradecer o Felipe, a Aldinete. É muito bom estar encontrando vocês, reencontrando vocês, mesmo que virtualmente. O Felipe a gente viu faz um pouquinho de tempo. Muito prazer conversar com vocês, a turma aí do Rio. Saudades do Rio de Janeiro, quando eu fiz doutorado. Eu fiz doutorado com o Vitor lá no PPGE, lá na Praia Vermelha. Mas e aí, de vez em quando, no fundão, nas reuniões do Laprano. Então, assim, é muito bom, mata a saudade, nem que seja de longe. Por isso que eu achei, eu disse, bom, aquela fila ali, eu acho que vai demorar um pouco para o jantar, mas... Não, mas esse horário estava sem fila. Esse horário está sem fila, geralmente, que é o final do... Ah, é? Que bom. Então, gente, eu acho que o Vitor passou um texto para vocês, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha pesquisa. Mas eu acho que ficou bem legal eu falar depois da Audinete do Felipe, porque assim, eles falam da licenciatura da educação do campo. Eu vou falar da minha prática enquanto professora da educação básica, mas não ainda na educação do campo. E aí eu vou já explicar para vocês por que eu estou falando assim. Mas antes, e aí na fala do Felipe, na fala da Audinete, fiquei pensando em demarcar o lugar, né? Eu nasci em Manaus e me criei em Manaus, já fiz mestrado lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, e depois aí o doutorado no Rio. Mas sou filha e neta de pessoas ribeirinhas, de uma indígena ribeirinha e de uma senhora que é a minha avó por parte de pai, que veio lá, acho que na década de 60, se eu não estou enganada, veio para Manaus com 9 filhos, porque separou, vejam, né? Naquela época separou, veio para Manaus com 9 filhos, porque queria que os filhos estudassem. E aí eu só estou, talvez, aqui conversando com vocês, porque essa senhora veio com os 9 filhos, deixou lá o marido, passou fome em Manaus, eu não passei, eu fui privilegiada, para poder que os meu pai especificamente estudasse, e aí ele também depois me proporcionou estudar. Então, assim, só para marcar esse lugar também, né? Me reconhecer assim também. E aí o meu encontro com a educação do campo, das águas e da floresta, que eu também não falei à tarde, ele se deu, acho que até, acho não, tardiamente, e isso é uma oportunidade que vocês espero que estão tendo, que eu não tive na minha formação inicial, porque na minha graduação a gente não falou sobre educação do campo, e eu fiz mestrado, também não tive leitura sobre educação do campo, e aí quando voltei do mestrado já era professora da Rede Pública Municipal de Manaus, fui trabalhar como formadora na formação de professores. E aí, lá na formação de professores, parte do que aí agora eu não lembro se foi o Felipe, se foi a professora Aldinete que falaram, a educação do campo é da esfera municipal, né? É uma obrigação da esfera municipal, acho que foi o Felipe, né? E eu atuo exatamente na esfera municipal e fui trabalhar na formação de professores quando me pediram uma formação continuada para professores de matemática que trabalhavam em escolas. E aí, vejam, trabalho,
a nomenclatura que é usada até hoje, escolas rurais, que trabalhavam em escolas rurais, e, enfim, uma formação que atender de matemática que atendesse às especificidades desses professores. E aí, já tinha feito mestrado, já tinha um tempinho, mas eu nunca tinha tido contato. A gente foi estudar, mesmo assim, foi tentar estudar um pouco sobre a educação do campo, mas mesmo assim as coisas na rede pública elas acontecem muito rápido, a formação é para ontem, a gente não tem muito tempo para estudar. Fomos para a sala de aula de formação com os professores e perguntamos quais eram essas especificidades deles para poder montar essa formação. E lá eu ouvi que eles também não sabiam quais eram as especificidades dos professores do campo. Eles atuando em escolas, vou colocar rurais, barras do campo, eu vou já situar vocês. Por quê? Porque eles também eram professores que tiveram uma formação parecida com a minha. Aqui no Amazonas, isso foi em 2013, gente. Então, a gente tinha praticamente 3 instituições que formavam professores de matemática, que era a federal, a estadual e uma privada. Então, assim, não tinha muita formação diferente. Poucos eram os professores que vinham de outros estados, com outras formações. E aí, nessas, dá para afirmar, nessa época, agora já mudou alguma grade curricular, que bom, mas até 2013 dá para afirmar que eles também não tinham acesso às políticas públicas, a uma roda de conversa como essa, sobre educação do campo, na formação inicial. E aí eles me falavam que iam aprendendo no dia a dia, no contato, mas eram professores que são professores que moram em Manaus e vão ou todo dia, vão e voltam para essas escolas, ou eles vão na segunda-feira para as escolas e voltam no final do dia, voltam na sexta-feira para suas casas em Manaus. Então, assim, era também difícil, principalmente para aqueles que vão e voltam todos os dias, difícil ter esse contato, conhecer e estudar também sobre a educação do campo, porque daí tinha outras demandas de quando a gente trabalha numa rede pública, também na privada, mas aí falando aqui da rede pública, numa rede pública. Por outro lado, quando a gente vai buscar, e aí entrando na legislação, buscar um currículo, que a proposta curricular, agora que é currículo, naquela época, a proposta curricular da secretaria, existia uma proposta curricular antes da BNCC, chamada Proposta Curricular de Educação do Campo, das Águas e da Floresta. A proposta existia. Existia também, professor Aldinete, professor Felipe, o Fórum de Educação do Campo, na rede. Entretanto, a educação do campo, ela acontecia, participavam alguns professores, assessores, mas ela não acontecia lá na escola, naquelas escolas, e aí eu estou falando de escolas ribeirinhas, que são escolas que estão, na sua grande maioria, localizadas à margem dos rios. O Felipe falou um pouco, por isso a educação do campo, das águas e da floresta, à margem dos rios, ou elas estão um pouquinho mais adentro da margem do rio, às vezes a gente não consegue ver a margem do rio, mas ela recebe alunos que vêm pelos rios e que vivem dos rios. Então, elas são chamadas assim, escolas ribeirinhas. Bom, a minha pesquisa de doutorado, aí o Felipe começou com a gente, né? Começou com o meu co-orientador, e aí depois a gente não conseguiu continuar. Ela
ela nasceu alguns artigos depois de defendido, e um deles é o que o Vitor compartilhou com vocês, que chama Tipiti de Colonialidades, Opressões e Insurgências com docentes em comunidades ribeirinhas amazônicas, onde a gente buscou conversar com esses professores, investigar sobre traços e os efeitos de colonialidades nessas práticas. Primeiro, o que é um tipiti? Alguém sabe o que é um tipiti aí? Mas o Felipe e a Aldinete, eu acho que sabem, não? Tipiti eu não lembro, Lúcia. Não lembro, não? Deixa eu compartilhar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Vai eu brigar, que não, mas agora eu acho que eu vou certinho. À tarde eu... Estão conseguindo ver? Sim. O tipiti, assim, aqui no norte, a gente tem algo que a gente come bastante. Aí no Rio eu sei que tem, mas não é tanto. Mas aqui no norte a gente come bastante farinha. Ai, meu Deus, farinha agora saiu bem amazonense. Aqui no norte a gente come bastante farinha. O tipiti, e a farinha vem da mandioca. Pelo menos a farinha que a gente come, que é a farinha amarela, vem da mandioca. O tipiti é esse artefato, é uma tecnologia indígena, esse artefato cilíndrico, e que ele é usado para tirar o veneno da mandioca. Só para... é como se aqui embaixo, vocês estão vendo aí na foto, a gente puxasse ele, e aí sai esse veneno, e aí, assim, a mandioca, ela é usada de muitas formas aqui no Amazonas, seja para fazer farinha, seja para fazer um caldo, que é utilizado quando a gente fica doente, seja para fazer o tacacá. Alguém já ouviu falar do tacacá aí? Né? Por mais que não... Eu sei que aí tem, essas coisas aí no Rio eu vi. E tem farinha também. Eu ia atrás, quando eu morei aí, ou eu levava a mala cheia de farinha, ou eu ia atrás de farinha para comprar, farinha amarela. Enfim, descobri alguns lugares que vendem aí no Rio. Enfim, e aí, explicando o que é o tipiti. Das conversas com os professores, alguém... Desculpa. Das conversas com os professores... Vou deixar aqui, eu tinha preparado um slide, a gente vai só conversando aqui. Das conversas com os professores, emergiu essa categoria em que a gente chamou de tipiti de colonialidades. Por quê? Os professores, eles atuam nessas escolas que são localizadas em comunidades rurais, que são chamadas de escolas do campo, hora de escolas do campo, hora de escola rural, vejam, e hora de escola ribeirinha. Ela não, dentro da própria secretaria, ela não assume uma identidade única. Eu vou tirar aqui porque eu não consigo não ver vocês. Depois a gente volta com algumas outras fotos. Ela não assume uma identidade única. E aí, para além disso, nas conversas com os professores, e uma das conversas na pesquisa, uma pergunta que eu fiz a eles era se eles se identificavam como professores da educação do campo. E toda vez que eu fiz essa pergunta a eles paravam e refletiam. Apenas um, eu não disse quantos professores, né? A gente conversou com 4 professores. Apenas um disse que sim, que era um professor que tinha feito a formação dele em matemática era mais recente. E esse professor tinha feito uma segunda licenciatura em matemática,
que era a primeira formação dele era contabilidade, ele fez a segunda licenciatura em matemática, que era uma licenciatura à distância. E na licenciatura à distância ele tinha tido contato, me lembrei agora, com a educação do campo. Então, ele disse que sim, foi o único professor que se identificou como professor do campo. Os outros não. Os outros não se identificaram como professores do campo. E aí a gente reflete, né, sobre por que eles não se identificaram como professores do campo. Se eles estavam atuando dentro de uma secretaria, numa escola rural, numa escola do campo, numa escola ribeirinha, numa secretaria que possui um currículo nomeado como currículo da Escola do Campo, das Águas e da Floresta. A gente foi conversar isso com eles e foi investigar um pouco mais. E aí, na fala e nas conversas, a gente foi descobrindo que, dentro da formação continuada, eles nunca tinham tido formação sobre educação do campo. Eles, para além disso, em 2013, a Prefeitura de Manaus adquiriu um empréstimo com o Banco Interamericano, com BIRD. E nesse empréstimo possibilitou uma das contrapartidas da prefeitura era que entrasse alguns institutos na prefeitura. Um desses institutos era um instituto de consultoria de gestão educacional. A partir deste Instituto de Consultoria de Gestão Educacional, eles criaram um currículo que é conhecido na rede, mas não oficialmente como currículo mínimo, que é um checklist. Os professores chamavam de checklist, usando as palavras dos professores. E que esse currículo era o que teria que ser cumprido também nessas escolas. E aí teve a pandemia, a minha pesquisa pegou a pandemia. Então, assim, quando voltou da pandemia, em 2021, tinha acabado de ter esses encontros do Fórum de Educação do Campo. E aí eu perguntei dos professores, então, como que é trabalhado o checklist, como foi discutido a matemática, o ensino de matemática, nesse checklist com o currículo. E aí o retorno dos professores era que não era preciso discutir, porque a matemática é a mesma. E aí depois a gente pode até voltar a conversar sobre isso, porque a matemática é universal. Vitor já deve ter conversado com vocês sobre isso. Esse foi o retorno que os professores tiveram, que os professores me deram. E aí a gente vai refletir, né? Essa foi a formação que eles têm, essa formação que a professora Aldinete, que o Felipe, que a Aline falaram, que se tem numa licenciatura em educação do campo, ou mesmo em formações continuadas, a importância de ter também a formação continuada. Eles falam da formação inicial, vocês estão na formação inicial, mas nós, enquanto professores, a gente nunca deixa. E aí a formação continuada não é também... Eu não estou falando aqui só da licenciatura, só da especialização, do mestrado e do doutorado, mas também da formação continuada em serviço. Porque hoje vocês estão formando professores de matemática, vão formar professores de matemática aí no Rio de Janeiro, mas de repente surge o concurso para a CEMED Manaus, e a CEMED não paga mal, gente, Manaus. E aí a gente já vê hoje, antigamente a gente dizia assim, é difícil ir para o Amazonas, a gente já vê colegas vindo de outros estados aqui para o Amazonas, e aí vão atuar nessas escolas também. E aí eu espero que venham fazer força com a gente, né, nesse trabalho de educação do campo, para escolher, vão atuar nessas escolas e vão também formar esses alunos que estão nessas comunidades ribeirinhas.
O que a gente percebeu lá na pesquisa, concluindo com tudo isso? E aí, por isso, que a gente chamou de tipiti de colonialidades. Por quê? Porque os professores entendem que eles precisam de uma formação continuada em serviço para eles atuarem nessas escolas. Eles identificam a necessidade de trabalhar a matemática de forma significativa para os alunos deles. Entretanto, e aí tem algumas eu falo para vocês e me lembro deles conversando comigo e deles falando para mim: Sério, Lúcia, eu estou cansada, eu já trabalho há 10 anos, não dá tempo. Essa política que a secretaria implementou funciona como uma cobrança. Então, se o professor não segue esse currículo, no final do semestre, não cumpriu esse checklist, ele é punido de alguma forma. E como que ele é punido de alguma forma? Existe a política do 14º e 15º salário. Então, se o professor de matemática não conseguiu ou cumprir o currículo ou aprovar uma quantidade, uma porcentagem de alunos, e vejam que aí os alunos se transformam em apenas um número. Ele é punido porque é o professor Felipe de matemática que não cumpriu, e a gente não vai ganhar o 14º nem o 15º, porque o professor Felipe não aprovou todos os alunos. Mesmo que o professor Felipe esteja trabalhando com os alunos dele, indo conhecer a comunidade, entendendo quais as necessidades daquela comunidade, e não só da comunidade, né, dos alunos também, da família dos alunos. O professor, ele sofre essas punições. E aí, o que esses professores me diziam? Então, Lúcia, eu vou seguir esse checklist. Ou então, eu vou... Aí teve alguns que me falaram assim: eu vou colocar lá no diário de frequência, vou atuar nas rachaduras, né? Enfim, eu vou colocar lá no diário de frequência o que é para constar no checklist, e com o meu aluno eu vou procurar conhecer, trabalhar. Existem esses dois tipos de professores, e a gente sabe que quando vocês estiverem na prática, na sala de aula, ou aqueles que já estão de alguma forma, vão ver que vocês vão ter essas possibilidades. Eu espero que vocês sejam aqueles que vão atuar nas rachaduras. E aí, eu também falo, eu sou professora da rede municipal, mas também atuo no Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, que é o PARFO, que acho que aí na UFRJ ele já não tem mais. Não sei se alguém aí que está me ouvindo, dos meninos do Rio, eu já vi que a professora Aldinete, o professor Felipe conhecem o PAFO. Se alguém já ouviu falar. Não? O PAFO, ele acho que na UFMG tem, né, Felipe? Tem pedagogia intercultural indígena. Tem um... Agora, né? Então, o PAFO, ele é um plano, como o nome diz, né? É um programa nacional para professores que estão atuando, hoje em segunda licenciatura, para professores que atuam, já estão atuando, tem uma licenciatura, no nosso caso, que não é de matemática, mas estão dando aula de matemática. E aí eles vão fazer uma segunda licenciatura. Eu também atuo com esses professores. Essas licenciaturas, elas não são de educação do campo. Entretanto, os professores cursistas, eles são professores que atuam em escolas localizadas em zonas rurais, que eu até fiquei interessada em saber se elas são contabilizadas como escolas do campo.
Depois o Felipe e a Aldinete podem... eu não tenho essa certeza, Aldinete. Oi, não, eu queria só destacar, Lúcia, que o ano passado nós tivemos o Parfor Equidade, sabe? Antes de isso. E o Parfor Equidade, nós tivemos 30... Não, de educação do campo foram 25 novos cursos da licenciatura em educação do campo aprovados pelo Parfor. Então, hoje, inclusive aqui na UFCG, em outro campus, nós temos outro curso de licenciatura em educação do campo, além do regular que nós temos hoje na universidade. E tem o curso da licenciatura em educação escolar quilombola, da licenciatura intercultural indígena, todos pelo Parfor, para além dessa outra, dessa segunda licenciatura, digamos assim, que o professor está atuando numa área e ele precisa fazer de outra licenciatura. Então, o Parfor Equidade traz essa diversidade de cursos que nós conhecemos. E as escolas desses professores, nós consideramos hoje escolas do campo, mesmo que não estejam ainda imersos na especificidade. Ah, é legal. E eu acho, e é muito bacana... Como é que é a sigla? Parfor. É Parfor mesmo, P-A-R-F-O-R, Parfor. Isso. E o legal do Parfor... Ih, acho que o seu áudio fechou. Mudo, Lúcia, seu áudio. Ai, desculpa. Eu cliquei sem querer. E o legal do Parfor, o Parfor, segunda licenciatura, comparando, eu já atuo desde 2013. E aí a gente foi percebendo que, e eu acho que quem cursa o Parfor, segunda licenciatura, são professores de escola, na grande maioria, pelo menos no Amazonas, são professores que atuam em escolas localizadas em comunidades rurais, em escolas, como a professora Aldinete acabou de falar, não estruturada como uma escola do campo, mas que o ideal seria que fosse uma escola do campo, né? Para além disso, a gente tem essa interação nessas licenciaturas com professores também, mesmo que seja uma segunda licenciatura regular, vou chamar assim, não é esse o nome, tá, gente? Com professores indígenas, que aí é uma outra especificidade, né? Não é uma outra, é algo a mais, né? Porque ele é do campo e ele é indígena também. Ele é um professor indígena, e aí aqui no Amazonas, eu acho que a gente vai ter, dependendo do município que a gente vá trabalhar, várias etnias, né? E vai aprendendo com elas. E aí a gente vai aprendendo com elas. O Parfor Equidade, eu ainda não trabalhei, ele começou ano passado, né? Aliás, eu acho que, pelo menos aqui, eu acho que o primeiro módulo foi esse ano. Mas uma coisa que eu acho que o Parfor Equidade traz de bom é exatamente o fato de ele vir com uma... Eu não sei, eu agora não tenho certeza absoluta, me corrijam, professor Aldinete, professor Felipe. Ele vem com uma política afirmativa no sentido de trazer bolsas para esses alunos, para esses professores, né? Esses professores cursistas, eles ganham bolsa para cursar o Parfor. Por quê? Porque esses professores, muitas vezes, eles vinham das suas comunidades rurais cursar essa licenciatura, eles não recebiam, porque nas secretarias municipais não há concurso, porque é uma forma política, né, de manter aqueles votos, manter esses professores no que eles mesmos chamam de cabresto. Então, era difícil para eles, não viam só cursar, principalmente os professores indígenas. Os professores indígenas, eles trazem a família toda. A família vai para a sala de aula com eles, assistir a aula. Então, assim, o fato de hoje, no Parfor Equidade, aí eu acho que eles ganharem bolsa, óbvio que não vai conseguir sustentar, não é uma bolsa expressiva, mas ajuda.
vai fazer com que eles consigam, porque também no Parfor a gente tem um número expressivo de evasão. Principalmente nos cursos de matemática, física, que são os cursos que eu mais atuei, comparado ao curso de pedagogia, aos cursos de pedagogia e de licenciatura intercultural. O que mais que eu posso conversar com vocês? Eu acho que a gente já pode dialogar um pouquinho, né? Não sei se vai ter perguntas, se as meninas que estão conduzindo aí. Oi, Luz, enquanto elas estão chegando, eu posso só fazer um comentário rapidinho, que eu acho muito interessante quando você traz, né, essa coisa da diversidade, né? Eu acho que a proposta de disciplina do Vitor tem muito isso, né? Pensar assim, escola não é uma só. Então, o professor não pode ser um só, né? Assim, a gente lida com contextos diversos, com questões muito diferentes, né? Eu lembro que, e aí é um relato autobiográfico, né, pessoal mesmo, quando eu comecei a trabalhar na UFMG, eu me lembro muito da primeira aula que eu dei na formação intercultural para educadores indígenas. Me marcou até mais, eu não posso falar, ainda bem que as meninas da educação do campo já saíram, que não pode falar nome. Me marcou até mais do que minha primeira aula na educação do campo, porque são outros ritmos, são outros tempos de aprendizagem, né? São práticas muito mais coletivas, exigem isso de você. Se você chega com uma aula, pelo menos com os alunos que nós trabalhamos aqui, né, os Pataxó da Bahia, os Chacreabá de Minas, se você chega com uma aula num determinado formato, a gente não cola. Não cola. Né? Assim, não adianta, você pode tentar fazer a aula que for, pode ser o melhor professor de álgebra do mundo, que não vai rolar. Né? Se você não tiver uma aula em que a oralidade ela toma conta, que o coletivo está ali presente, que as pessoas podem compartilhar os conhecimentos, que é o oposto da nossa escola. Né? A nossa escola preza pelo individualismo, pela competitividade, né? Eu sou um grande crítico das Olimpíadas, quem me conhece sabe, da UBMEP, né? Porque eu acho assim, meu problema não é ter Olimpíada, eu acho que pode ter. O problema é você gastar o dinheiro que você gasta em Olimpíada e não gastar em feiras, por exemplo, de matemática. Por que não gasta em feira? Porque feira é coletivo, né? Quem já foi aqui em feiras de ciências, né? Engraçado que a área de ciências investe muito mais em feiras do que em Olimpíadas. E a matemática não faz isso. Se você conversa com o pessoal da educação em ciências, eles defendem as feiras, porque eles sabem que o conhecimento científico se produz coletivamente. Então, essa ideia dessa matemática, né? E eu estou falando para professores de matemática, então eu me sinto muito confortável de falar disso, porque essa ideia de que a matemática, né, esse poder que ela nos dá, né, essa sedução que a gente tem, quando a gente vai para esses grupos culturais, pelo menos na minha percepção, não sei se a Lúcia também tem essa, igual o professor, né, que não se identifica, né, como professor do campo, né, é quase falar assim, eu vou ser menos professor, né, não sei se é o caso, tá, mas é quase isso, né, falar isso é quase falar que você é menos, né, por quê? Porque tem essa ideia mesmo de uma da condição de atraso, né? Muitos professores usam a escola do campo como trampolim. Pelo menos aqui em Minas, isso é uma realidade, né? Vai trabalhar na escola do campo para fazer pontos para disputar uma designação na escola urbana. Então, a rotatividade de professores é enorme, a ausência de professores é enorme. Eu já tive alunas da licenciatura em Educação do Campo, que a aula de matemática delas era copiar o livro didático de matemática, copiavam. A aula de matemática, a professora de português entrava e falava assim, olha, hoje vocês vão copiar a página 25 a 28. Ela tinha os cadernos, caderno de 10 matérias, copiavam o livro do ensino médio inteiro. Por quê? Porque não tinha professor de matemática. E é uma realidade, gente, que está aí. Você não precisa ir longe. Se você andar aí no cinturão verde do Rio de Janeiro, né, que a gente fala, né, que a gente come verde, porque tem área agrícola em volta. Ninguém come verde de áreas muito distantes, não. É porque tem muita gente, tem muita agricultura aí em volta, né, e vários outros, na Aldinete, assim, né, tem muita gente aí produzindo muita coisa. E se você não tiver atenção, amanhã pode ser o trabalho de muitos de vocês, né, muitos e muitas podem estar atuando nessas escolas. Eu queria só chamar a atenção para isso, né? Essa diversidade, né, com a qual a gente lida, assim que a gente forma, né? É muita coisa. Exatamente. Por isso que, assim, eu sou apaixonada por essa disciplina do Vitor, não é porque o Vitor foi meu orientador, mas porque ela dá oportunidade a vocês que estão em formação, que estão na licenciatura,
ter esse contato. Eu acho que deve ter, ele sempre coloca, né, com a educação escolar indígena. Por quê? Porque muitas vezes as escolas indígenas, pelo menos aqui, da onde eu falo, do Amazonas, elas vão até o 5º ano, com a educação escolar indígena. E aí, se vocês tiverem um encontro, os professores, as pessoas convidadas vão falar sobre a educação escolar indígena. E a partir do 5º ano, do 6º ao 9º ano, essas pessoas, esses alunos indígenas, eles vão atuar na educação do campo. Eles vão atuar, se a gente estiver lá nessas escolas, eles vão ser nossos alunos. E aí a gente tem que entender que o jeito deles aprenderem, bem como o Felipe acabou de falar, é diferente. Então, eu lembro de um professor, exatamente de um dos professores, de uma conversa com um professor, porque os alunos vêm da comunidade Santa Maria, era a comunidade Santa Maria. Eles vêm da comunidade Santa Maria, eles são muito preguiçosos. Eles não são muito preguiçosos, é porque eles acordam antes do sol nascer, e quando é 10 horas da manhã, eles já trabalharam muito na roça. Então, 10 horas da manhã, eles estão com sono, eles estão com fome, eles não querem mais trabalhar, não querem mais estudar. Era isso que acontecia. Mas o professor, ele ia e voltava todos. Eu só fui saber isso porque, além do professor, eu fui conversar com outras pessoas que moravam na comunidade. Mas se eu fosse professora lá naquela... não vou dizer que se eu fosse porque eu ia procurar hoje com que a gente já estudou, já pesquisou, ia procurar conhecer a comunidade. Mas aquele professor, ele talvez... E aí eu não estou colocando tudo em cima do professor, não, exatamente. Mas talvez ele não tenha esse tempo, porque ele tem que estar preocupado com um barco que vai passar 3 horas para ele voltar para Manaus. Porque, assim como vocês se preocupam com o ônibus que sai aí do Fundão até tal hora, para não voltar, porque senão depois é perigoso, não vai passar, o barco também, a partir das 3 horas aqui, o rio fica... Eu estou falando aqui como se vocês estivessem bem aqui, desculpa. Me empolguei. A partir das 3, é porque eu estou imaginando o Fundão e estou imaginando aqui também, gente. São 2 realidades que eu já estive. Então, às 3 horas fica perigoso. A partir das 3 horas, o rio, o Felipe teve recente aqui. Aquele Rio Negro é muito perigoso. A partir das 3 horas, tu andar de lancha pequena, porque a lancha escolar, ela não é uma lancha super lancha, que é a lancha que sai para turista, que dá para andar à noite. Não. A lancha escolar, vocês devem... à tarde nós conversávamos dessa precariedade também dessas escolas do campo. E o porquê também elas, né... Porque que essa precariedade ela é alimentada? Por que será, né? Porque ter o campo vazio é importante para o agronegócio, é importante para um monte de coisa. Bom, gente, a gente está falando aqui, não deu a palavra para vocês, né? Prazer, obrigado pela fala de vocês. Meu nome é Pedro. Eu, quando fui aluno, eu tive a oportunidade de visitar um assentamento e um acampamento do MST em Minas Gerais. Então, ouvir a fala dos líderes e das pessoas que habitavam lá foi bastante enriquecedor, por ser uma realidade bem diferente da minha. Eu sempre morei aqui na cidade do Rio de Janeiro, então esse contato com o campo foi algo que eu nunca tive. E a partir da fala deles, foi bastante interessante ver como era a visão deles acerca do campo e também do tempo, né? Se vocês acabaram de falar um pouco sobre. E como essas diferenças, no caso, para eles, são potencialidades, né? Apesar de ser diferente, não é algo inferior. Então, poder tomar agora, uns 6, 7 anos depois, com essa visão de professor, a partir da fala de vocês, foi bastante excelente. Obrigado aí às falas. Vocês conseguiram ouvir? Conseguimos, sim. Eu vou até comentar uma coisinha, posso, do Pedro? Ô, Pedro, legal essa sua experiência, né, no assentamento, no acampamento, né? Eu acho muito importante, né? Porque o assentamento e o acampamento, talvez a Aldinete concorde mais comigo, né? Porque a Aldinete vive mais essa realidade
da terra, né, da luta pela terra, não das águas e das florestas, né, como ele ilustra, mas a pedagogia da terra, né, que a gente fala, que os assentamentos e acampamentos, eles cumprem um lugar muito especial, porque são os espaços, são os territórios de luta, assim, radical, né, claro que todo território camponês está lutando pela sua existência, mas o acampamento e o assentamento, eles são locais como são as retomadas indígenas, porque são os lugares onde a violência do campo se radicaliza de uma forma muito brutal, né, que aí a questão do próprio corpo está ali em jogo, né, então é muito interessante, né, e a gente pensar, né, que eu recomendo um dia vocês darem uma olhada, o MST, ele tem vários cadernos de formação, e eu falo assim, eu tive um aluno de iniciação científica, que está no mestrado agora, ele estudou os cadernos, tem até um textinho, eu posso compartilhar com o Vitor depois, a gente foi num evento, a gente escreveu um texto que foi fruto da iniciação científica sobre os cadernos do MST. E alguns cadernos tratam de educação, inclusive tem um caderno sobre educação matemática, né, que tem textos de etnomatemática e tudo mais. E a gente sempre fala isso, gente, quem não tem consciência da escola que quer é o branco urbano, porque os movimentos sociais, eles têm muita clareza das escolas que eles querem. É muito claro. Se você vai conversar com grupos quilombolas, é muito claro, né? A intencionalidade da escola. A gente que não sabe o que a escola está fazendo. Né? Se você perguntar assim, se você for aqui em Belo Horizonte, né? Moro numa capital, né? Se você for numa periferia aqui de Belo Horizonte, né? No aglomerado da Serra, e perguntar lá na escola assim, qual que é o papel social dessa escola? Você pode conversar com a diretora, que não vai te responder. Ela vai ficar meia hora falando coisas, um monte de jargão pedagógico, e não estou criticando a diretora, né? Por quê? Porque falta identidade. Né? Assim, e os movimentos sociais, quando a gente vai lidar com os documentos de educação, e tem muito documento, viu, gente? Né, Odinete? Tem muito documento bom. Se vocês lerem as coisas da pedagogia da alternância, se vocês lerem as coisas sobre multisseriação, Salomão Raj, lá do Pará, tem um pessoal aí, né? A Aldinete também tem coisas sobre isso, né, Aldinete? Que eu acho que tem muita produção que tem muita clareza sobre o que é educação, sobre qual é o papel social da escola. Por quê? Porque entendem como a escola fortalece a luta, né? A luta pela existência de certos grupos, sabe? Então, muito bacana essa sua experiência, né? Que quem dera todos pudessem ter essa experiência, né? De ir conhecer esses espaços, né? De luta, de resistência. Eu também queria comentar, eu gosto muito dessa experiência e dizer que um dos livros que eu sempre indico é Pedagogia do Movimento. Aliás, esses livros que Felipe citou aí, Pedagogia do Movimento é onde mostra qual é a pedagogia do MST, dos movimentos sociais. Então, no livro, a gente consegue perceber e entender a essência do movimento, a concepção de educação do movimento. Então, tem vários volumes, né, na Pedagogia do Movimento, inclusive no material também da Escola Florestan Fernandes, que é uma referência nacional, uma escola de formação de professores do movimento, e que é uma grande referência por produzir professores, por ajudar a produzir a escrita, contando qual é a concepção de escola que o movimento defende. Então, os professores escrevem sobre essa concepção. Então, esses livros, eu tenho um, só não está aqui, senão eu já ia mostrar para vocês, mas vocês podem baixar também em PDF, eles estão disponíveis online, vocês podem baixar para ter acesso e conhecer um pouco mais sobre a pedagogia do movimento. Miguel Arroyo também, ele traz muito outros sujeitos e outras pedagogias, e tem um texto que eu gosto muito, que é quando ele diz o que temos a aprender com os movimentos sociais. E quando ele traz esse texto, o que podemos aprender com os movimentos sociais é trazer essa concepção de educação que os movimentos sociais têm e o quanto nós podemos aprender com essa concepção de educação para as nossas escolas. Sem isso, eu acho que a gente nem consegue vivenciar os princípios da educação do campo sem entender essa pedagogia do movimento, sem entender essa perspectiva de educação que eles defendem. Então, comentando a fala uma fala que nós tivemos sobre
a questão da oposição às Olimpíadas e termos de ser o apoio às feiras, né? Eu estive em Manaus no Enem e me surpreendeu muito que assim, passaram uma informação de que teria uma feira na praça, e aí eu pensei que era uma feira, sei lá, uma feira cultural, alguma coisa assim. E aí, quando cheguei, era uma feira de ciências, né? E eu achei isso muito interessante. E aí, né, com a fala que vocês tiveram, me chamou a atenção, porque me pareceu que lá em Manaus existe esse incentivo, esse apoio às feiras, bem diferente daqui. Deixa eu só falar um pouquinho. Você é a... Natália. Natália. Então, a gente teve, não sei se os meninos, todo mundo que está ouvindo a gente sabe, a gente teve aí um Encontro Nacional de Educação Matemática aqui em Manaus. E aí, aqui, eu sou também da SBEM, da Regional SBEM Manaus, a gente procura manter pela SBEM, todo mundo conhece, Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e aí a gente procura incentivar e está sempre buscando participar de projetos. No Enem, a gente iniciou, na verdade, era uma amostra da feira, né? A gente faz a feira de matemática, não era feira nem de ciência, era feira de matemática. Os professores vêm, então, assim, cara, eu sou apaixonada pela feira, então, assim, eu falo com amor pelas feiras, porque é uma oportunidade também de trazer não só os professores, mas os alunos para interagirem com a gente, interagir com outros alunos, essa oportunidade que eles têm, a gente consegue trazer de alguns municípios. A logística no norte, ela é um pouco diferente da logística aí do sudeste, que é mais por estrada, né? Aliás, eu acho que é só por estrada no momento. Aqui não, aqui a logística é pelos rios, então assim, a gente consegue trazer, é um pouco mais difícil, no sentido de que é mais caro, demora mais, é mais tempo, mas essa questão da feira é algo que a gente vem, não começou comigo, começou com o professor Francisco Eteval, que hoje é o diretor da regional. Lá em 2018, a gente vem fortalecendo as feiras e procurando trazer alunos de escolas indígenas e de escolas localizadas, escolas do campo, localizadas em comunidades rurais também para a feira. E a gente fez assim, trouxe lá para o Enem algumas desses trabalhos que já vêm se destacando desde 2018 aí com a gente. Professores que já vêm e alguns alunos novatos. Muito obrigada. Essa coisa da feira, né, gente? É bacana demais, né? Se a gente pensa num nível muito raso, né, assim, você pensa assim, as experiências configuram criatividade, por exemplo, né? Então, com mais diversas experiências nós temos, mais criativos nós somos, mais diversos criativamente, né? Aí eu não entendo nada disso, mas a neurociência já deu conta de provar isso há muito tempo, né? Então, quando você cria espaços em que você tem que pensar a ciência, pensar a criatividade com uma diversidade em que as experiências desses sujeitos, como é a feira, né? Talvez uma experiência camponesa de produção agrícola desperta o aluno a produzir algum sistema que envolve matemática, envolve práticas da educação científica, da química, da física, né? Não estou nem pensando em campos disciplinares, estou pensando em tecnologias, em processos, né? Por quê? Porque as experiências são diversas. Então, a gente precisa diversificar esse público, né? E a Olimpíada, na minha visão, ela não dá conta disso, porque a diversidade dela é no âmbito da aprendizagem matemática, é no âmbito da resolução do problema. Então, eu sou diverso, eu sou criativo na resolução.
né? E não da minha experiência para a constituição de uma tecnologia, para a constituição de um processo, para a constituição de um pensamento. Então, né, e aí tem a questão da coletividade, da história, né? E aí a gente, nada de braçada por outros lados. Mas o que eu quero dizer é esse lugar, né? Assim, como é que a gente pode ressignificar, né? As feiras, e lá é isso, né? Manaus eu cheguei no dia, né? Foi na hora tava chegando, tava rolando a feira, né? Foi no mesmo dia. Então eu acho que essas experiências, Santa Catarina tem feiras muito fortes, né? As feiras de matemática de Santa Catarina são muito, muito fortes. O Rio Grande do Sul parece que tem também. Vi que Manaus também tem essa força, né? Não sei se ela é feira do Amazonas ou se ela é Manaus, né? Assim, A gente faz as municipais e faz a atual e leva para... Se bem que a nacional não teve, né? Acho que desde antes da pandemia, mas acho que a última foi 2019, se eu não estou enganada. Muito legal. Acho que eu esqueci de dizer na fala anterior, mas esse passeio que eu tinha feito pelo colégio foi na região do Vale do Norte de Minas. Foi no norte? Isso. Desculpa, Pedro. Norte de Minas. E achei curioso nessa questão do tipo de colonialidade, né, que você tinha discutido. E como tem esse projeto, né, de oprimir os professores a seguir uma certa cartilha que acaba levando ao pagamento das próprias características desses povos. Isso é curioso que aqui, pelo menos no Rio, a sociedade, o secretário de educação também faz as mesmas coisas com os professores, periferia e de comunidade. Então, esse projeto aí está espalhado por todo o Brasil. Exatamente. Enquanto eu estive no Rio, eu não vou lembrar, gente, se é na estadual, na rede estadual ou na rede municipal. Mas enquanto eu estive no Rio, era um projeto bem semelhante para os professores que trabalhavam em comunidades. Aí vocês vão poder me dizer melhor. Mas que esse nomezinho, um currículo mínimo, deve lembrar vocês desse projeto, que é exatamente para colocar o professor numa espécie de rédea, né? Falando bem, para que o professor só... E aí, agora está ficando um pouco pior. Eu não sei se já chegou aí no Sudeste, eu sei que já chegou no Sul, no Paraná, e está chegando aqui em Manaus, a produção de sequências didáticas, até com tempo para cada exercício que você vai executar em sala de aula. Então, existe... A gente está divagando aqui, né? Mas eu acho que é algo que é importante para você. Então, sobre isso, eu queria até acrescentar que eu sou professora no Rio, né? E trabalho numa favela. E assim, o governo do Eduardo Paes, né, que é o atual prefeito aqui, ele não para de criar medidas para tirar cada vez mais a autonomia do professor. Então, a última dele foi essa das sequências didáticas, é uma delas, né? Ele diz que tem o objetivo de tornar o Rio a capital da matemática, então ele está forçando a barra para que outras disciplinas, inclusive geografia, história, de alguma forma insiram matemática no seu conteúdo, e aí os professores estão muito indignados, porque às vezes esses professores são forçados a dar questões de matemática que nem são ligadas à matéria deles, e o que está acontecendo é um movimento muito grande de professores querendo pedir exoneração, porque ninguém está aguentando mais. Ele tirou o nosso centro de planejamento, então ele aumentou o tempo do professor na sala de aula, basicamente é como se tivesse diminuído o nosso salário, junto com essas exigências, né, provas que usam o potencial da escola e que vão determinar se o professor vai ganhar 14º ou não, que vai determinar se a diretora, né, vai ganhar um adicional, então a diretora também é coagida a pressionar os professores para ganhar alguma coisa em troca disso. Então, assim, é até complicado falar que eu acho que está sendo gravado, né? Mas é uma completa inundita, assim. E você vê mesmo um projeto de destruição mesmo da autonomia do professor, da educação. E aí os professores adoecendo. Na minha escola eu já tive esse ano 2 professores afastados por psiquiatria,
outros que estão fazendo concurso e passando, já prestes a exonerar, está ficando insalubre, assim, trabalhar na educação pública. Um caminho que eu encontro, né, por trabalhar em favela e por perceber que essa matemática curricular muitas vezes não dialoga com a realidade deles, um caminho que eu tenho encontrado é interdisciplinaridade. Trabalhar junto, conversar junto com os professores de humanas, principalmente, tem me ajudado muito a manter autonomia naquilo que eu acredito que deve ser o ensino da matemática, né? E acreditar mesmo na força dessa comunidade escolar, sabe? Usar mesmo os professores como aliados, professores de outras disciplinas, tirar da cabeça essa ideia da soberania matemática, que inclusive as políticas tentam colocar, e entender que o ensino ele tem que ser amplo, né? O aprendizado ele tem que ser amplo. E quando a gente interdisciplinariza, a gente consegue, sei lá, os projetos que vão saindo tem muito mais a cara dos alunos, faz muito mais sentido para eles, e é muito válido. Aproveitando sua deixa, e aproveitando um monte de coisas que vocês falaram também, juntando com essa da Olimpíada e das trilhas e das feiras que a gente falou, eu entrei recentemente num tipo de estágio para educação de apoio. E eu tenho um aluno com deficiência intelectual que eu estou auxiliando, e hoje teve a Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas. E, além disso, a mesma prova da UBMEP, a prefeitura mandou organizar que as respostas fossem passadas para 2 tipos de gabaritos, uma que ia para a UBMEP e outra que ia ser avaliada para ver como é que estava o índice da escola. Nisso, esse meu aluno, ele não lê, não escreve e não entende muita coisa do que a gente fala. E quando eu comecei a fazer a UBMEP com ele, tinham questões muito difíceis, tinha questões de probabilidade para o 2º ano do ensino fundamental 1. E aí eu comecei a fazer a questão, virei para a coordenadora pedagógica de apoio especial, e ela virou para mim, ela riu com um tom de deboche, porque eu perguntei, eu falei assim, eu não sei o que eu faço, não tem como ele fazer essa prova, ele não escreveu o próprio nome, ele não consegue contar até 10, não consegue entender o que eu estava lendo para ele. Ela riu da minha cara, debochou e falou assim, mas então é você que tem que responder, né? Isso. E responda certo, porque a gente precisa dar nota. E foi isso. Então, os alunos de inclusão são largados. Eu tive que responder e entregar por conta de índice. Cara, é muito triste, né? É muito triste. Lá na escola a gente já chegou ao ponto de chamar uma mãe e falar, olha, o filho dela tinha DI, tinha deficiência motora, ele tinha muitas dificuldades acumuladas. E aí eram turmas de 40 alunos, a gente com a demanda dessas provas que medem a escola de SAEB, isso, aquilo. E a gente chamou a mãe para falar honestamente, olha, a gente está fazendo tudo que a gente pode, mas não tem uma mediadora. A gente fica sozinha dando conta dele e de mais quase 40 alunos, e ele não está no melhor lugar para ele, por melhor que a gente tente ser aqui. A mãe ficou... Ela foi reclamada, gente, na CRE e tal, e não deu em nada, no final das contas, né? Não deu em nada, não. A gente continuou com o aluno lá, ela se negou a ir para outra escola, porque aquela lá era melhor para ela, e é isso, a gente não pode nem ser transparente com o responsável, porque a prefeitura devolve o problema para a gente, assim, sabe? Não, ou seja, não é um problema para ser resolvido. É mesmo para rir da nossa cara e falar, mas é isso aí, você não está entendendo? E é isso mesmo. É terrível. Para esses casos, gente, eu sempre brinco com os meus alunos que tem um lugar ótimo, chama Ministério Público. Sim. Aconteceu algum caso desse, pega o telefone, liga lá no Ministério Público e espera um tempo, né? Porque, assim, o Ministério Público, ele serve para isso, né? A grande questão é o acesso, aí é a questão, né, gente? As bases legais existem, né? Eu estou participando de um projeto da Secadil, que a gente está olhando para alguns marcos legais. Quando a gente olha para a legislação existe, né? Igual, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá tudo aí, né? Assim, claro, tem que revisar, por exemplo, agora teve uma revisão do ECA, né, para a inclusão dos crimes digitais, né? Tudo isso tem que se atualizar, certamente, mas os códigos, né, os estatutos estão aí. O que a gente não tem é dispositivo de acompanhamento, dispositivo de responsabilização. Então, tem que fazer denúncia,
tem que ligar, por exemplo, não pode, um professor de apoio não pode responder uma prova para o aluno. Né, assim, assim, é porque é questão de direito mesmo, né? Não tem o que conversar, né? Não tem uma conversa, não existe meio termo. E aí a gente tem que responsabilizar os responsáveis, né? E aí não tem como, por exemplo, é direito do estudante do campo ter transporte escolar, é direito, né? Falando da educação do campo, né? Tá na lei, tá no decreto, né? Que o estudante vai ter a escola mais próxima possível da casa dele. Quando tiver transporte escolar, que seja transporte intracampo. O problema, aí a Lúcia colocou bem, né? O que acontece, né? É que os entes federados, né? Os municípios, os estados e a União não cumprem seu papel. Há um total desconhecimento das legislações. A Lúcia falou sobre fóruns, né? Eu imagino que vários professores nem sabem que isso existe. Por quê? Porque não tem tempo para capacitação. Eu não estou responsabilizando o professor, não, viu? Estou dizendo assim, porque aí a questão é estrutural, né? A estrutura faz com que você não tenha acesso a esse tipo de coisa. Por É isso o triste. TIPIT, né, Felipe? Desculpa falar em segundo. Por isso a gente nomeou o TIPIT, porque é isso, o professor está ali dentro daquele cilindro, e aí ele é todo o tempo prensado por muitas coisas, prensado, espremido, porque ele é cobrado pela OBMEP, que está na escola, porque ele é cobrado no currículo, que ele tem que cumprir, porque ele é cobrado de preencher diário digital, e aí, na escola do campo, nessas escolas, às vezes não tem internet. Tá, Starlink melhorou muita coisa? Melhorou, porque chegou aqui a Starlink também. Melhorou muita coisa, mas às vezes não tem internet, porque não tem energia, porque falta energia. Então, assim, a gente precisa denunciar também, não ficar só calado. É difícil, principalmente quando a gente está começando, ou quando a gente ainda não tem segurança, né? Mas, assim, a gente precisa denunciar, porque senão isso vai passando. É o professor que preenche a prova para o aluno, e aí esse aluno não entra na estatística, porque é importante ele entrar na estatística, é importante olhar para lá, para aquele resultado, e aquele aluno não ser só um número, né? Não ser só mais um número. Eu não sei como está o horário de vocês aí, gente. Eu estou vendo todo mundo olhando para o relógio aí. Eu ia perguntar disso. Foram não sei, o que vocês estão pensando? A gente já pode tentar concluir? Geralmente o Vitor acaba um pouco mais tarde. Ele acaba por volta de 9h30. São 9h04. Pela gente, tá tranquilo, gente. Liberar o povo mais cedo, a gente dá. Né, subverter o Vitor é com ótimo. certeza. Adoro. Se não tiver nenhuma pergunta, estamos, né? Alguém quer fazer alguma consideração? Tem alguma pergunta? Aparentemente. Não? Todo mundo quer ir embora, né? Então é isso, gente. A gente agradece muito a presença de vocês. Eu tô aqui do outro lado, deixa eu virar, porque no momento nenhum vocês me viram, né? Deixa eu virar aqui a câmera. Nem sei se está dando para me ver. Tá. Eu tô aqui. Sim. Eu e Roberta. Não sei, eu tô aqui, não sou. Tá sim. Muito obrigada pela presença de vocês, pela conversa, mais uma vez, né? E espero que vocês voltem mais vezes. E, bom, acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Só agradecer, gente. Obrigadão, viu? Valeu. Vamos deixar gravado o Vitor levar a gente ano que vem, né? Presencialmente. Pois é, vocês poderiam vir presencialmente. Com certeza seria muito enriquecedor e muito mais legal. Foi um prazer, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Um abraço. Tchau, Lúcia. Tchau, Abraço. Edinete. Um abraço. A gente se encontra por aí. Tchau, gente. Até semana que vem.